Agradeço muito a Deus pela vida do pastor Luciano. Obrigado, amigo, por compartilhar esses momentos ainda, como diz a Bíblia, os humildes começos, mas para glorificar o nome do Senhor. Obrigado mesmo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz de Cristo. Uma alegria estar com vocês. Quero começar fazendo duas perguntas. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? Tem esse outro lado, né? Gente, eu estou muito feliz de poder estar aqui, não apenas por repartir a palavra de Deus, mas a gente sempre é encorajado, inspirado, ministrado, cada vez que passa por aqui. Essa casa tem sido referência para muito além do alcance, né, do ministério local. Deus seja louvado, principalmente pelo fato de que tudo que vocês têm vivido dá para chamar ainda de só o começo. Tem muito mais por vir. Amém? Antes de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, pela manhã eu compartilhei, eu vim de um evento na Bahia e eu trouxe um pouquinho comigo, eu estou chamando de um fim de feira, de alguns materiais, de alguns livros. Tem alguns títulos distintos, mas tem dois que são novidades, que ainda não vieram para cá. Um é um livro que foi publicado agora no início do ano, no mês de março, pela editora Quatro Ventos, Revelação, o caminho para a realização. Descubra quem você é e potencialize seus resultados. Daniel 11:32 diz que o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Conhecimento de Deus afeta quem somos e também aquilo que fazemos, identidade e produtividade. Eu fiquei muito empolgado com esse material. Pela manhã eu ministrei um dos capítulos desse livro aqui e tenho também a alegria, entre tantos endossos, de ter nesse livro aqui também um do meu amigo pastor Laudio Jair. Agora à noite vou falar de um outro assunto e ele está relacionado a um outro livro que eu publiquei no mês de abril. Esse saiu pela Mundo Cristão, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Não vou falar muita coisa sobre o livro, que o próprio assunto acho que já vai dar uma boa noção do que está por trás dele. Os livros, eu sempre gosto de dizer isso, além de estarem, né, num preço bem acessível, abaixo do valor de capa, a gente ainda tenta facilitar se te abençoar, né? Tem livro que está parcelando ali e até 10 vezes sem juros. Se a coisa estiver muito difícil, a gente pode melhorar o preço e ainda fazer uma oração por você para a coisa melhorar também, né? A ideia não é fazer comércio, eu não tenho nenhum ganho com os livros. Nós queremos promover a mensagem. A pequena margem de retorno que temos, ela é reinvestida no próprio ministério. Então no final, né, ali perto da porta de saída, você pode adquirir se tiver interesse. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 56, e eu quero ler o versículo 8. Talvez depois valha a pena, chegando em casa, você ler com calma, refletir, meditar nesse salmo, mas por questão de tempo nós vamos economizar e ir direto no versículo 8. A referência desse salmo é que ele teria sido escrito quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Nós não temos nenhum registro bíblico da sua prisão, a não ser de um momento onde Davi se finge de louco, imaginando que algo pior poderia acontecer, e não sabemos se foi nessa ocasião, né, que ele teria sido preso, e não temos o relato se isso, né, foi em algum outro momento, mas é um salmo escrito para declarar a sua confiança em Deus no momento de aflições. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, lá no verso 1, ó Senhor, porque os homens querem me destruir. Todo o contexto do salmo está ligado a aflições. E no verso 8, que é o texto que nós vamos usar como ponto de partida, nós lemos: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Eu lembro que mais ou menos no início de 1994, eu comecei a pastorear no finzinho de 93, estava há pouco tempo no ministério. Eu lembro de ter conversado com outro colega pregador, né, e falei para ele: olha, eu estava meditando na declaração de Davi, que diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no odre, e falei para ele: particularmente não acredito que isso seja literal. Falei, primeiro, porque nunca na minha vida, eu sempre me lembro, depois de alguns momentos de oração, né, principalmente quando a gente está ali orando ajoelhado ou deitado, prostrado no chão,
me chamava a atenção o fato de que na hora de levantar o chão estava todo molhado, regado de lágrimas. Falei para ele, nunca vi nenhum anjo vir recolher as lágrimas de forma literal. Nunca soube de ninguém que testemunhou isso. E não há nenhum outro texto da Bíblia que fale isso. Logo, eu dizia para ele, a sensação que eu tenho que Davi está falando a respeito de algo simbólico. Aliás, quando ele diz, contaste os meus passos, minha esposa costuma usar um relógio que tem um contador de passos. Ela quer saber se ela andou o mínimo para a vida saudável todo dia, né? Deus não precisa de um contador de passos, até porque Ele é o Deus onisciente, sabe tudo, presciente. Ele sabe todos os passos que você vai dar na vida, Ele não tem nem necessidade de contar. Eu acredito que toda essa linguagem é simbólica. Quando Davi diz, contaste os meus passos, nessas perseguições ele está fugindo de Saul. Logo ele está longe de casa. É uma maneira de dizer, o Senhor tem acompanhado toda a minha trajetória, né? O quanto eu tenho fugido de Saul, o quanto eu estou distante de casa. Então todo o contexto sugere que essas declarações não são literais. Quando ele também diz que as lágrimas estão escritas no livro, não há nenhum outro texto da Bíblia que sugere um registro literal das lágrimas. Mas ele está dizendo que nenhuma delas passa desapercebida diante de Deus. E naquela conversa com esse amigo pregador, eu falando, olha, tudo sugere que seja simbólico. Mas eu falei, qual seria o simbolismo de recolher as lágrimas num odre? Eu não faço a menor ideia. E quando falei isso, aquele colega disse, olha, eu vi uma pregação de um pastor norte-americano. Ele não me disse nem na época, e até hoje eu não sei nem quem é para poder dar o crédito. Mas ele falou, o camarada falou justamente sobre a simbologia desse texto. E desde então aquilo me chamou a atenção. Ele falou, olha, o odre na nossa cultura é algo, né, que a gente sequer para pensar. Mas era muito forte na cultura dos povos antigos, não só dos israelitas. Você vai encontrar uma vez na Bíblia toda a menção de um odre armazenando leite. Uma vez na Bíblia toda a menção do odre armazenando água. E todas as outras, sem exceção, ele é usado como uma referência. O odre era uma espécie de cantil feito com couro do animal, né? E nele se armazenava vinho. Os líquidos, seja água, leite, né? As bebidas poderiam ser armazenadas em vários recipientes. Um jarro de pedra, né? de barro, mas o vinho não. Porque no processo de fermentação, depois que se pegava, né, o suco de uva, que era o fruto das uvas pisadas, espremidas no lagar, o vinho, quando passava pelo processo de fermentação, ele precisava ter um contato com a quantidade de oxigênio muito controlada. Então eles colocavam isso dentro do odre e lacravam. Porque quando se controla a exposição ao oxigênio, consegue-se controlar também o nível da fermentação. Essa é a razão pela qual o odre normalmente estava associado não só à ideia de carregar ou armazenar vinho, mas ele era um ambiente de transformação. O que entrava nele era o suco da uva, fruto do esmagar das uvas no lagar. O que saía depois da fermentação era o vinho, que na Bíblia é uma figura de alegria. O Salmo 104:15 fala do vinho que alegra o coração do homem. E aquele pastor, para simplificar aqui a história, ele dizia o seguinte: assim como o suco de uva é o fruto do esmagar das uvas no lagar, as lágrimas são fruto do esmagar das aflições na nossa vida. Assim como o fruto do esmagar das uvas no lagar era colocado no odre para ser transformado em vinho, que é figura de alegria, a mensagem comunicada aqui é aquilo que é recorrente na Bíblia, de que Deus transforma a tristeza em alegria. Nós não precisamos dessa figura de Davi para chegar a essa conclusão. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, ele faz a seguinte declaração, verso 20: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Eu me lembro quando eu era garoto, a gente cantava uma canção baseada em Jeremias 31:13, que diz: então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei, e lhes darei alegria em vez de tristeza. Ao longo das Escrituras nós vamos encontrando afirmações a respeito de um Deus que transforma a tristeza em alegria. Há um poder consolador por trás do Evangelho. Quando Jesus se levanta para proclamar sua primeira mensagem, seu primeiro sermão público em Nazaré, a Bíblia diz que ele leu o livro do profeta Isaías. E ele abre o rolo do livro do profeta Isaías exatamente na porção de Isaías 61.
E eu vou resumir aqui os versículos 1 a 3, que é o que Lucas menciona que ele leu. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E logo depois disso, Jesus reivindica o cumprimento dessa palavra sobre si, o seu ministério, e diz: hoje se cumpre essa palavra. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 4, diz que Cristo afirma: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A ideia de ser consolado pode sugerir talvez só que alguém parou de chorar. Mas o mesmo texto do Sermão do Monte, registrado por Lucas, Lucas 6, 21, apresenta essa declaração de Jesus assim: bem-aventurados os que agora choram, porque vocês hão de rir. Na percepção de Cristo, o consolo não é só parar de chorar, é a substituição do choro pelo riso, da tristeza pela alegria. Quem está entendendo, diga amém. É possível esperar alegria depois do choro. Salmo 126, 5 e 6, eu e você conhecemos o texto. Diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus seixos. Que Deus transforma tristeza em alegria é fato. O tema da minha mensagem hoje é como Deus transforma tristeza em alegria. Se Ele tem um odre, um ambiente de transformação, se Ele de fato trabalha esse processo, nós precisamos entender um pouquinho melhor a dinâmica de funcionamento disso, para as nossas vidas e para a vida daqueles a quem vamos estender consolo. E a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que a gente precisa considerar alguns aspectos distintos do choro. Não adianta tentar passar a régua, nivelar tudo e dizer que é tudo a mesma coisa, porque não é. Em julho do ano passado, eu me lembro de uma certa manhã ter acordado e veio muito forte no meu espírito um versículo. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Quando o profeta Isaías volta ao rei Ezequias, depois que ele tinha anunciado que Ezequias morreria, Ezequias vira para a parede, chora, ora, clama. Agora Deus envia o profeta Isaías de novo para dizer: eu vi as tuas lágrimas e ouvi as tuas orações. E o Senhor diz para ele: eu te curarei. Aquela frase, eu vi as tuas lágrimas, parecia um letreiro de neon, né? Aquilo ganhou força, destaque o dia inteiro. Aquilo ficava assim, né, fervendo dentro de mim, do meu coração. Vi as tuas lágrimas. E eu fiquei aquele dia inteiro debaixo de uma convicção, de uma certeza: Deus não é indiferente à nossa dor, ao nosso choro, ao nosso sofrimento. Ele vê as nossas lágrimas. Elas chamam a sua atenção. E eu sei, Deus fala com cada um de um jeito, de uma maneira. Quando um versículo no qual não estou pensando, não li, não tenho motivo para isso, agarra, como diria o mineiro, agarra o meu espírito o dia inteiro. Eu sei que Deus está me chamando a atenção para pensar, para meditar naquilo. Mas no dia seguinte, literalmente o outro dia, eu acordei com outro versículo no meu espírito. O texto era de Malaquias 2,13. Quando Deus diz: vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, e eu não vos ouço. E parecia uma contradição. Eu lembro que eu falei para Deus: mas ontem o Senhor via as lágrimas, por que hoje o Senhor não liga para as lágrimas? Né? Eu sei que quando Deus me leva a esse tipo de versículos que parecem antagônicos, Ele na verdade quer me fazer parar, pensar, meditar, refletir naquilo. Eu sei que Deus é único, é constante, que Ele não muda, né? Então obviamente nós não estamos falando de um texto que coloca-se em contradição com o outro. Eu lembro que eu passei vários dias pensando, meditando. Saí de Curitiba a São Paulo, são mais ou menos 400 quilômetros para um evento. Eu lembro que passei na casa do meu pastor, nós aproveitamos para fazer um culto junto com as nossas famílias. E eu lembro de um momento onde ele falou: Luciano, você quer compartilhar alguma coisa? Eu falei: olha, uma palavra não, quero compartilhar uma dúvida. Quero ver se alguém me ajuda a entender. E eu lembro que eu joguei esses dois versículos e falei: gente, alguém poderia me dizer do que se trata essa aparente contradição? Eu sei que diante de toda aparente contradição há um desafio de interpretação. Falei: alguém pode me ajudar? Eu lembro que todo mundo balançou a cabeça e disse: nunca pensamos nisso. Uma semana mais ou menos se passou, realizamos um evento ali, estava no caminho de volta. Eu lembro da estrada de um momento específico que eu falei para minha esposa: você pode assumir o volante, terminar de dirigir. Ela olhou para mim e falou: você está cansado? Eu falei: você sabe que normalmente não canso de dirigir. Mas eu lembro que eu falei assim para ela, falei: está baixando um download em banda larga aqui.
E eu acho que eu tive minha resposta da questão do choro. Nós trocamos rapidinho, né? Ela assumiu o volante e eu lembro que eu comecei a escrever as coisas que eu comecei a entender pela primeira vez. Aquilo foi tão forte. Eu lembro que ela perguntou, está preparando a mensagem do domingo que vem? Eu falei, do domingo que vem não, do mês todo, e durante todo o mês de agosto, na nossa igreja no ano passado, eu preguei o que brincando eu intitulei de A Teologia das Lágrimas. E depois de pregar todos os domingos a respeito do assunto, eu tive um entendimento de que aquilo não era suficiente para comunicar tudo. E eu lembro que eu sentei e escrevi um livro inteiro, esse material que eu apresentei, como Deus transforma a tristeza em alegria. Por que eu estou compartilhando isso? A primeira coisa que Deus me fez entender é que existem tipos distintos de choro e de tristeza. Assim como daqui a pouco eu vou dizer que tem tipos diferentes de alegria. Paulo escreve em 2 Coríntios e ele afirma, né, de uma maneira assim muito clara e específica, ele declara, se você estiver anotando, em 2 Coríntios 7,10, ele diz que a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida. São tristezas diferentes, com propósitos diferentes. A gente não pode achar que se trata tudo da mesma coisa. Quando Deus faz a declaração para Ezequias, eu vi as tuas lágrimas, ele está falando de um choro que não era mero desabafo de uma dor, mas era uma expressão de plena confiança, de total dependência, né? De alguém que diante de Deus em fé está dizendo, só o Senhor pode mudar a minha condição e a minha situação. Mas quando Deus fala de um choro que ele não ouve, qual é o contexto? O contexto de Malaquias é pecado. Depois de Deus dizer, vocês cobrem o meu altar com choro, né, com lágrimas, com jejum, e eu não vos ouço. Versículo seguinte, o 14 de Malaquias 2, começa com a pergunta, e vocês perguntam por quê? E aí Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você sequer honra a aliança do casamento, vem brincando com o adultério e agora acha que apenas chorar diante de mim muda a sua situação. É como se ele estivesse dizendo, é ruim. Aqui ele está falando de pecado onde não houve arrependimento. Dá para entender a diferença? Então, é importante que a gente consiga fazer esse tipo de separação. Senão daqui a pouco nós vamos ter uma teologia onde o choro por si parece algo quase mágico, quase místico. O livro de Gênesis nos declara, capítulo 27, verso 38, que Esaú, depois que chega e descobre que seu pai havia dado a sua bênção a Jacó, a Bíblia diz assim, e levantando Esaú a voz, chorou. Esse é o relato de Gênesis. O livro de Hebreus interpreta isso, dando mais informações. Depois de Hebreus 12, 16, falar sobre não sermos devassos, profanos, como Esaú foi, a Bíblia diz assim, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O choro dele não era um choro de arrependimento. Muitas vezes a gente tenta fazer a distinção e dizer remorso. Algumas pessoas, elas choram apenas aquilo que elas perderam, no sentido da consequência, mas nunca da essência. Por exemplo, quando Saul é confrontado por Samuel e recebe a notícia de que ele havia perdido o reino, ele não demonstra nenhum temor, nenhuma preocupação em relação a Deus. Apenas no momento em que Samuel vai saindo, ele segura e diz, não vá a lugar nenhum, fica do meu lado e me honra diante do povo. Em outras palavras, ele está dizendo, o importante, mesmo que eu não esteja bem com Deus, é manter a média. Quando você olha para Davi, o comportamento é completamente diferente. O Salmo 51, que é uma composição depois do pecado de Davi, você percebe ele dizendo para Deus, contra ti e contra ti somente eu pequei. Davi não demonstra nenhuma preocupação se vai perder o reino ou não como consequência daquilo. Aliás, na revolta de Absalão, ele abandona o palácio, Jerusalém, e ele age como quem diz, estou dando tudo isso como perdido, não vou nem lutar por isso. Se não fosse seus homens defender o reino, Davi sequer teria lutado para recuperá-lo. Mas qual é o desespero de Davi depois do pecado? No Salmo 51 ele diz, não retires de mim o teu espírito, e nem tão pouco a alegria da tua salvação. Davi, em outras palavras, está dizendo, eu não estou preocupado com a consequência, eu estou preocupado com a essência da perda que o pecado promoveu. Dá para entender a diferença? Um estava preocupado apenas com a consequência natural, o como o desandar das coisas o comprometeria. O outro estava preocupado se haveria ou não um sorriso no rosto de Deus e uma comunhão plena. Quando nós fazemos essa distinção, e ela precisa ser feita, tem que ser a base de tudo.
Porque hoje em dia o evangelho tem sido pregado de uma maneira que me assusta. Parece que se a pessoa apenas estiver triste, Deus tem um compromisso de alegrá-la, mesmo que ela esteja vivendo o pecado e na rebeldia contra Deus. Como a dor, a tristeza e o choro entraram no mundo, resultado da rebeldia e do pecado. Seria muita fantasia e ignorância da nossa parte achar que Deus tem um compromisso de remover a consequência do pecado quando sequer houve arrependimento pelo pecado cometido. Então essas coisas não podem ser misturadas, essa distinção é o ponto de partida. Mas depois de separar que há tipos distintos de choro, eu acho que a segunda coisa diz respeito a entender o processo. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, estávamos no início da nossa igreja em Curitiba, e nós fizemos um evento com vários preletores, mas um deles, um grande amigo meu, uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir pregar e ministrar, pastor Marcelo Jamal, ele num determinado momento saiu do trilho da mensagem, daquela linha de raciocínio. Mas ele deu aquela escorregada que não me parecia ser uma distração, me parecia ser um desvio profético, daqueles momentos que Deus traz uma inspiração. E de repente ele começa a citar o Salmo 30, verso 5, que diz: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Então ele afirma a parte final do versículo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E diz, gente, essa afirmação não pode ser literal, senão ninguém teria problema por mais de 24 horas. Amanheceu, né? Anoitece, depois amanhece, está tudo resolvido, ninguém mais está chorando. Ele falou, não pode ser literal, porque a Bíblia fala de gente que chorou por muitos dias. Então ele disse, se não é literal, qual seria o simbolismo? E ele resumiu o conceito de luz e de trevas na Escritura. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz no capítulo 1, depois de orar para que fossem, para que eles recebessem o Espírito de revelação, ele diz assim, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Luz na Bíblia fala de revelação. E trevas, no capítulo 4 de Efésios, ele fala daquelas pessoas que estão entenebrecidas no entendimento. Trevas. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Se luz fala de revelação, as trevas falam de ignorância, de falta de revelação. Em outras palavras, ele dizia, o choro prevalece num ambiente de ignorância e de falta de conhecimento ou entendimento da palavra de Deus. Mas quando a luz, a revelação da palavra entra, há um ambiente propício a se experimentar uma mudança, que é justamente a ação e a transformação de Deus, o Deus que transforma a tristeza em alegria. Eu lembro que no momento em que ele explica isso, ele para, olha para mim e falou, até aqui eu só lancei o assunto como um profeta. Ele me apontou o dedo e diz, você é o mestre. E Deus vai te levar a escrever um livro inteiro a respeito disso. Gente, eu não acreditei nem que sairia um livro sobre isso. O que ele está falando ali, e eu estou ouvindo pela primeira vez, minha novidade. Eu nem levei aquele negócio muito a sério. Em setembro do ano passado, quando terminei o livro, no momento que eu terminei o último capítulo, o Espírito Santo me fez lembrar daquela palavra. E ele me disse, eu quero que você leve luz às pessoas. Eu quero que você promova a luz, o entendimento da palavra, para que o choro possa cessar na vida de muita gente. Então eu quero que a gente possa tentar entender um pouco a questão do processo. Se a palavra, ou a revelação da palavra de Deus que muda a nossa sorte, é óbvio que o que falamos antes, que o choro sem arrependimento, sem entrada do entendimento da palavra, normalmente não é o tipo de choro que vai ser dissipado. No entanto, há momentos onde o choro não é necessariamente na nossa vida uma conformação com a derrota ou o fracasso. Quando Ana chora por não poder ter filhos, ela não está só chorando diante de Deus como quem lamenta uma condição irreversível, ela está chorando diante daquele que pode mudar, e ela teve a sua história mudada. Quando Ezequias vira para a parede e chora, a mesma coisa, não é alguém que está simplesmente se conformando com a realidade irreversível, mas está dizendo ao Deus que tudo pode, que ele acreditava de coração no que Deus podia fazer. Quando Davi chega em Ziclag, 1 Samuel capítulo 30, ele tenta uma incursão, uma guerra junto com os filisteus contra Saul. Eles ficam com medo de tê-lo na guerra, o dispensa. Davi e os seus homens frustrados voltam para casa. Quando chega em Ziclag, eles descobrem que a cidade tinha sido destruída, queimada, as mulheres e os filhos levados cativos. A Bíblia diz no versículo 4 de 1 Samuel 30 que Davi e os seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. Os caras não pararam de chorar porque foram consolados, pararam de chorar porque não aguentavam mais chorar, não tinha mais força para continuar chorando.
Mas há um momento onde a história começa a mudar. O verso 6 diz: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi faz a Deus 2 perguntas e Deus dá 3 respostas, o que me faz acreditar que ele não teve coragem de fazer a 3ª pergunta, mas Deus saiu na frente e respondeu. Primeira pergunta de Davi a Deus: devo perseguir esses amalequitas? E Deus responde: vai que é tua, Davi. Segunda pergunta: vou alcançá-los? E o Senhor diz: vai alcançá-los. Você não apenas deve sair atrás, mas eles estavam 3 dias atrasados. E a 3ª pergunta que Davi não fez, Deus se antecipou e respondeu foi: e a tudo e a todos vocês vão recuperar. Talvez Davi estivesse pensando que a missão poderia ser só de vingança, mas Deus está dizendo: não, haverá restituição plena, haverá restituição completa. Meu querido, eu não estou aqui dizendo que um crente não chora. Se a Bíblia manda a gente chorar com os que choram, como também manda que nos alegremos com os que se alegram, nós não podemos dizer que vida cristã é só um ou só outro. Haverá momentos de choro, mas o choro não deveria ser na vida do crente ato contínuo. Dá para entender a diferença? Nós precisamos viver esse aspecto sobrenatural de um evangelho onde de fato experimentamos o Deus que transforma tristeza em alegria. As lágrimas podem nos levar a vivenciar mudanças. A primeira delas eu diria que é nas circunstâncias. Quando Ezequias chorou, Deus mudou a circunstância que o entristecia, que era a sua enfermidade e o decreto de morte. E porque mudou a circunstância, mudou também o sentimento que a circunstância gerava. Mas nós não podemos deduzir que essa é a única maneira de Deus mudar a tristeza em alegria. Quando Ele muda uma circunstância que nos entristece e automaticamente nos alegra com a mudança de circunstância. Esse é apenas um dos formatos. Há um outro tipo de mudança. Não é uma mudança externa, do lado de fora, na circunstância. É uma mudança interna, a despeito das circunstâncias. E talvez o melhor exemplo que a gente possa dar diz respeito ao Senhor Jesus. Quando Jesus está no jardim do Getsêmani, Ele faz uma oração que para muitos crentes é um mistério. Quando Ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Muita gente me pergunta: pastor, o que significa passar o cálice? Eu digo: bom, no ensino do próprio Jesus, cálice fala de sofrimento. Jesus está falando a respeito de evitar um sofrimento que o aguardava. A dedução lógica é que Ele está dizendo diante de Deus: se tiver um plano B, se der para escapar da cruz, mas, mais do que apenas tentar inferir ou aplicar lógica, é o livro de Hebreus que explica isso. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, aqui a ênfase é na humanidade de Jesus, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então o texto é específico dizendo que ele orou a quem o podia livrar da morte, mas ele ofereceu com lágrimas. Tem gente que acha que Jesus ter chorado tem um único registro lá em João 11:35. Não, ele chora sobre Jerusalém, ele chora no Getsêmani, né? Há muitas menções de Jesus chorando. E esse texto diz que depois de ter oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu lembro de, na adolescência, um dia ter lido esse texto e ficado assustado. Fui falar com meu pai, falei: que conversa é essa que Jesus aprendeu obediência? Como que ele aprendeu obediência? Ele nunca pecou, sempre foi obediente. Aqui o texto não está dizendo que ele aprendeu no sentido de começar a obedecer. Aqui está dizendo que ele chegou ao ápice. Paulo explica isso aos Filipenses quando diz que ele esvaziou-se, assumiu a forma humana e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse termo obediente até a morte está falando de quando ele alcança o mais profundo nível de entrega e rendição e obediência plena jamais praticado. Como homem, o texto está dizendo que ele foi aperfeiçoado. Ou seja, ele chora e ora para que a morte não se concretize. Ao mesmo tempo em que ele também diz: contudo seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele foi ouvido, ele não foi ignorado, mas sua oração, no sentido de uma mudança externa, não aconteceu. Em vez de mudar a circunstância que ele enfrentaria, a Bíblia diz que ele foi mudado. Ele aprendeu obediência. Ele foi aperfeiçoado. E haverá momentos onde Deus não vai mudar a tristeza e a alegria apenas porque mudou a circunstância,
Há momentos onde Ele vai mudar as circunstâncias, mas há momentos onde Ele vai nos mudar a despeito das circunstâncias. Quem está entendendo aí, diga amém. Ou seja, a intervenção divina pode acontecer tanto do lado de fora como do lado de dentro. Quando eu citei anteriormente João 16:20, Jesus estava falando sobre sua morte. Ele diz: em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Ele diz: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aqui ele está falando de mudança circunstancial. Ele diz: quando eu morrer, vocês ficam tristes, mas quando eu ressuscitar e as circunstâncias mudarem, vocês deixarão a tristeza pela alegria. Há momento que Ele muda a tristeza e a alegria, mudando circunstâncias. Mas há momentos onde Ele pode mudar o nosso íntimo, independente de como as coisas estão do lado de fora. E talvez seja aí que se classifique o famoso cântico de Abacuque. Em Abacuque 3, de 17 a 19, o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, que nos currais não haja gado, numa época em que toda a economia girava em torno da agropecuária. Em outras palavras, o que é que Abacuque está dizendo? Fosse uma linguagem atual, contemporânea, ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, ou como diziam os antigos, que tudo vá para o beleléu. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar nos meus lugares altos. É possível que eu e você possamos viver alegria independente das mudanças nas circunstâncias. É lógico que nós também podemos experimentar os dois. Momentos onde Deus não mudou as circunstâncias para nos mudar, mas depois de ter nos mudado, lá na frente Ele também mudar as circunstâncias. Às vezes vem o pacote completo. Mas o fato é que nós precisamos de um entendimento a respeito da fonte da verdadeira alegria. E aqui que eu quero terminar. Em primeiro lugar, falamos dos tipos distintos de alegria, depois sobre a importância de entender o processo. Mas acho que aqui, nesse terceiro e último aspecto, sobre a fonte da verdadeira alegria, nós temos a essência da mensagem a ser transmitida hoje. Em João 15:11, Jesus nos mostra que há tipos distintos de alegria. Eu falei que antes, que havia tipos distintos de tristeza, mas também há de alegria. Em João 15:11, Jesus diz: tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha os termos: minha alegria e a alegria de vocês. Ele diz: eu quero que a minha alegria esteja em vocês e complete a de vocês, porque a de vocês sem a minha não é completa. O que é que Jesus está dizendo? Que existem alegrias naturais, existem alegrias espirituais. Em setembro do ano passado, Kelly e eu entramos na adolescência, nos tornamos avós. Entramos no sindicato do pastor Lau e Eline. Mandei fazer uma camiseta, tipo vô babão mesmo: você não manda em mim, você não é minha neta. É uma alegria natural, mas essa alegria não veio porque eu sou crente ou filho de Deus. Ela é natural. Qualquer vô que não teme ou serve a Deus vai ter um tipo de alegria parecido. Talvez a gente tenha um entendimento maior sobre o que é a bênção, o cumprimento da promessa, mas estamos falando de uma alegria natural. Aliás, quando Deus criou e estabeleceu Adão lá no Éden, vamos lembrar que no início Adão está em plena comunhão com Deus, não tem a queda. Mas Deus olha para ele, a Bíblia diz: Deus viu que o homem estava só. Não era só no sentido sozinho, sem semelhante, mas solitário. Mas o homem está em plena comunhão com Deus, mas Deus diz para ele: eu vou abençoar e presentear você com uma esposa. Deus está dizendo: eu quero que você tenha outras alegrias naturais, que não seja só alegria espiritual. Deus diz para Adão: você pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. Gente, fala sério. Deus podia ter feito uma única árvore, com um único fruto, de uma única cor, de um único sabor, que tivesse todos os nutrientes necessários. Mas Ele foi criativo. Ele caprichou na quantidade de cores, de sabores, de tudo isso. Eu não sei se eu que jogo no time dos gordinhos, mas eu agradeço a Deus. Deus disse: eu quero que vocês se divirtam, comam, usufruam. Ele estava dizendo o quê? Eu quero que vocês tenham outras alegrias. O problema nunca foi que o homem tivesse outras alegrias além de Deus. É quando Satanás oferece uma alegria que sabota a principal e a verdadeira fonte de alegria, que é aquela que emana do Senhor.
E aí nós temos uma outra alegria, que eu chamaria de a falsa alegria, que se chama o pecado. E durante muito tempo o homem vem sendo iludido para tentar preencher o seu coração com a falsa alegria, em vez de com a verdadeira alegria que procede do Senhor e as alegrias que Ele permitiu e determinou debaixo da sua bênção. Mas quando entendemos que há uma alegria genuína, verdadeira, que procede do Senhor, nós precisamos assumir um entendimento de um estilo de vida que não depende de circunstâncias favoráveis apenas para que a gente seja feliz. Eu sei que tem sido tempos difíceis de pandemia. Alguém me perguntou, pastor, o senhor escreveu o livro por causa da pandemia? Eu falei, gente, essas verdades já estavam na Bíblia antes da pandemia e nós vamos precisar delas depois. Mas é lógico que ela foi um momento favorável para falar mais dessas coisas. São muitas perdas, não apenas perdas de pessoas que amamos. Tem gente vivendo muitas perdas em todos os níveis possíveis de desdobramento. O econômico tem sido uma coisa que tem apertado muita gente. Mas o que eu e você precisamos resgatar é o entendimento de que, independentemente das circunstâncias, nós temos uma fonte da mais genuína, plena e completa alegria. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz no capítulo 4, no verso 11, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode repetir isso comigo? Diga, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso significa que eu e você não dependemos de situações favoráveis para estar contentes. É lógico que muitas vezes Deus vai mudar as circunstâncias e vai promover alegria. Eu não estou falando contra isso, mas nós não dependemos disso. Ele continua e diz no verso seguinte, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Paulo, qual é o segredo? Verso 13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso na cabeça da maioria de nós tem a ver com realização. Paulo não está falando de tudo posso no sentido de realização. Ele está falando de tudo posso no sentido de suportar. Eu posso enfrentar qualquer circunstância, a boa ou a ruim, a fácil, a difícil, a gostosa, aquela que traz desgosto, mas há um Deus que me fortalece. Em outras palavras, ele está dizendo, o meu humor não é determinado pelas circunstâncias, eu vivo forças sobrenaturais, há um Deus que me alimenta, há um Deus que me sustenta. É por isso que Paulo, junto com Silas, preso em Filipos, na cadeia, depois de açoitado, com os pés pendurados no tronco, conseguiam orar e cantar louvores. Sabe, algumas pessoas têm agido diante de circunstâncias como se não houvesse mais nenhum motivo de alegria na vida. Eu sei que alguns viram o casamento ruir por meio do divórcio, a infidelidade, o abandono. E é lógico que esse não era o plano de Deus, o melhor de Deus para ninguém. Alguns foram vítimas da decisão do livre-arbítrio, um outro cônjuge que surtou e não quis mais saber de Deus. Isso não significa que a sua vida tenha que terminar. Ainda existe alegria em Deus. Ainda existe a capacidade de viver de uma forma plena e completa, independente das circunstâncias. Tem gente dizendo, pastor, o negócio construído durante anos desmoronou. Eu digo, e pode ser reconstruído, levantado e restituído, como aconteceu com Jó depois. Agora, o poder de Deus não é apenas mudar as circunstâncias, elas também podem ser mudadas. Mas independente delas, eu e você precisamos acreditar que há em Deus uma verdadeira fonte. No Salmo 16, versos 8 e 9, Davi diz, tenho o Senhor sempre diante de mim. Aqui fala de cultivar comunhão, relacionamento. E ele diz assim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Esse não serei abalado não é que por estar com Deus não haveria problemas, mas que os problemas não iriam abalá-lo. Ele diz, por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Quando chega no verso 11, ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Você pode repetir isso comigo? Diga, na presença de Deus, a plenitude de alegria. Agora com mais força, levanta aí a sua voz com mais ânimo e vontade, diga, na presença de Deus, a plenitude de alegria. Gente, Atos 5:41, falando dos apóstolos, eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Você olha para a igreja no início, debaixo de perseguição, esse povo vivia manifestação de grande alegria, porque é evidente que eles não dependiam só de circunstâncias.
Repito o que eu falei antes, não estou dizendo que Deus não pode e que Ele não vai mudar as circunstâncias que você está enfrentando. Eu estou dizendo que nós não dependemos disso para ter alegria. Ele vai continuar mudando muitas circunstâncias, mas mesmo aquelas que Ele não mudou, ou até que Ele mude, eu e você podemos viver a alegria de forma sobrenatural. Há uma relação entre a alegria na Bíblia, a ação e a obra do Espírito Santo. Nós muitas vezes falamos da unção, do poder, da presença, da obra do Espírito Santo, mas parece que não conseguimos viver uma das principais características que Ele quer trazer. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é alegria. Atos 13:52 diz: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Há uma ligação entre uma coisa e outra. Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus capítulo 1, versículo 9 diz: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Óleo de alegria, da mesma forma que quando Jesus lê Isaías 61, ele fala que Ele iria colocar sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eu me lembro de uma circunstância que eu passei, era ainda jovem, solteiro, morando na casa dos meus pais, e eu fiquei profundamente desgostoso com aquilo. Existe fase da vida, e quando a gente sai da adolescência ali para a juventude, parece que é um momento onde talvez até a própria falta de bagagem, de experiência, a gente acaba ficando muito mais dramático. E eu estava lá diante de Deus, não era nem para oração, eu chamo isso de choração. É quando nós vamos lá só para resmungar, para reclamar, para se fazer de vítima. E eu não sei te explicar o que aconteceu. Eu lembro que eu estava orando na sala da casa dos meus pais, e a glória de Deus invadiu aquele lugar. Eu fui cheio do Espírito Santo. A diferença é que nesse dia, em vez de começar a orar em outras línguas, inexplicavelmente, porque eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida, eu comecei a rir. Eu ria sem parar, eu ria de rolar no chão, eu ria de doer a barriga, eu ria, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas quando aquelas ondas de glória que foram me atropelando, foram diminuindo, e eu levantei do chão, a minha vida era a mesma de antes. Nada tinha mudado do lado de fora, mas tudo tinha mudado do lado de dentro. Eu simplesmente olhava para mim mesmo e dizer: sério que eu fiquei triste com uma coisa pequena daquela? Porque diante do entendimento dessa fonte de alegria que é em nós, eu naquele momento eu me sentia literalmente ridículo por ter valorizado muito mais a dor do momento do que o que Deus pode fazer. Chegará o dia, Apocalipse 7:17 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Isaías 25:8 diz: tragará a morte para sempre, e assim o Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos. Mas até que esse dia chegue, o choro ainda é parte da nossa vida. Quer a gente goste da ideia, quer não. Mas ele não precisa ser ato contínuo. E o que nós precisamos entender é que podemos viver intervenção de Deus. Entenda bem, eu não estou falando contra o choro. Outro dia eu vi um pregador falando a respeito de Jesus quando vai ressuscitar Lázaro, e ainda assim chorou. O camarada dizia: mesmo sabendo que ia ressuscitar seu amigo, Jesus se reservou o direito de dar uma boa chorada, então parece que nós também temos direito. Particularmente, eu acredito que Jesus não chorou a morte do seu amigo. Ele chorou os efeitos e o impacto negativo do pecado em toda a humanidade. Mas a verdade é que ainda que o choro apareça, ele não precisa nos governar e nem ser ato contínuo. Há um Deus que ainda recolhe nossas lágrimas no odre. E Ele pega as lágrimas que são fruto do esmagar das aflições, assim como o suco da uva era o fruto do esmagar das uvas. Coloca no odre, que é um ambiente de transformação. E o que vai sair é alegria. O vinho é uma figura do Espírito Santo e também de alegria na Bíblia. E eu e você podemos contar com Deus que transforma tristeza em alegria. Quem está entendendo, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Ao longo da Escritura, nós vemos que mesmo os homens e mulheres de Deus mais fiéis enfrentaram momentos de dor e dificuldade. Não existe uma promessa, nenhuma sequer,
que garanta que eu e você estamos isentos disso. Aliás, Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Ele garantiu isso. Apesar de eu nunca vi um crente acordar de manhã e dizer, Senhor, eu reivindico minha cota de aflições. O Senhor prometeu, o Senhor tem um compromisso com a sua palavra. Outro dia um irmão falou, não, pastor, esse é o tipo de promessa que a gente não precisa nem aplicar fé, ela cumpre sozinha. Mas ele também disse, mas tende bom ânimo. Ele está dizendo que nenhuma aflição é motivo para desânimo. E só seria aceitável eu e você permanecermos desanimados se não tivéssemos esperança. Não só num Deus que muda as circunstâncias, mas num Deus que nos muda, independente das circunstâncias. E que às vezes depois de nos mudar, ainda também de brinde muda as circunstâncias. Eu não estou dizendo que alguém que sofreu perdas não deve chorar suas perdas. Não é isso que eu estou dizendo. Em setembro do ano passado, num prazo de 10 dias, nós tivemos alegria e tristeza lá em casa. Nossa neta nasceu, foi uma alegria. Mas num período de apenas 10 dias, meu sogro faleceu. A alegria de um evento não tirou a tristeza do outro, e nem a tristeza de um tirou a alegria. A gente conseguiu alegrar e chorar por duas coisas distintas. E quando falamos a respeito da perda de gente querida, o luto é algo que tem que ser vivido, ele não pode ser negado, essa etapa não pode ser pulada. Eu não quero que você que está me ouvindo aqui ou à distância se sinta sem direito de chorar. O problema é por quanto tempo você vai continuar chorando. Em algum momento, o choro precisa parar. Talvez você esteja vivendo a fase que precisa dele, e ele não deve ser interrompido de forma imediata. Mas o que você precisa é de um horizonte, de uma esperança. O choro não será ato contínuo na minha vida. Há um Deus de intervenções sobrenaturais. E a semelhança de Paulo, eu e você também podemos dizer, aprendi a viver contente em qualquer situação. Nós precisamos parar de nos alegrar apenas por bênçãos temporais. Elas também merecem gratidão. Não estou falando contra isso. Mas sabe, quando os discípulos voltam empolgados, dizendo para Jesus, no teu nome os demônios nos submetem, eles estão tendo resultados no ministério, estão empolgados. Jesus não falou que eles não podiam se alegrar por aquilo, mas ele diz, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A maioria de nós não sabe mais o que é viver a alegria da salvação, por causa de circunstâncias que não são favoráveis. Então não importa se a videira não floresce, o produto da oliveira mente, se o campo não produz mantimento, eu e você precisamos lembrar de algo. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Ainda que não houvesse alegria terrena, e nós sabemos que há, mas ainda que não houvesse mais, nós temos alegria por toda uma eternidade garantida. No mínimo isso precisava nos inspirar. Mas acredito que a semelhança dos primeiros dias, onde a igreja era imparável, justamente porque não se abatia diante das circunstâncias, Deus há de levantar no tempo do fim um exército, que em vez de ser atropelado pelas circunstâncias, vai atropelar as circunstâncias. Vai dizer, nada vai roubar nossa alegria, nem a alegria da salvação, nem a capacidade de compartilhar isso. O Senhor não nos mandou fazer discípulos apenas quando nossa vida estivesse tranquila. Ele não nos mandou realizar a sua obra apenas quando a gente estivesse de bom humor. E sabe, muitas vezes a própria dedicação ao serviço de Deus, ela parece estar condicionada se a gente está ou não feliz. E o problema é que a gente está ou não está feliz tem dependido de circunstâncias. Eu não vim aqui te apontar o dedo nem jogar pedra em você. Espero que nessa noite uma semente de fé, uma mensagem de ânimo entre no seu coração e você entenda, há um Deus que se importa e que quer que você viva a mais plena, profunda e completa alegria, a alegria que vem dele. Então, enquanto os músicos ministram que Deus colocar no coração deles, eu gostaria que você orasse por alguns instantes. Eu vou fazer uma oração, na sequência vou pedir ao pastor Laudijaí que venha orar e abençoar vocês como líder dessa casa. E eu creio que algo sobrenatural vai ser desatado, vai ser liberado sobre o coração de muitas pessoas.
Espírito Santo, se o Senhor não vivificar a tua palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra motivacional. Nós precisamos mais do que isso. A fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Desperta o coração dos meus irmãos e irmãs. Traz a luz, o entendimento, a revelação, que tem o poder de dissipar o choro que prevalece em meio às trevas. Traz, ó Deus, a luz que vem com o amanhecer. Que o brilho da revelação encha o coração dos meus irmãos e irmãs. Eu oro que toda fortaleza na mente, todo sofisma, todo engano caia por terra diante daquela aplicação prática da tua palavra que só o Senhor pode produzir. Eu oro nessa noite pelo óleo da alegria. Eu oro pela ação, a manifestação, o poder e a atuação sobrenatural do Espírito Santo, trazendo alegria, alegria. Pai, nós cremos por intervenções e mudanças circunstanciais, mas nós cremos por alegria a despeito das circunstâncias também. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sopra sobre nós. Sopra o teu fôlego de vida sobre nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.